disso, porque é uma lista tão grande, não tem como. Eu acho que o top 1 é a solidão. Eu acho que o meu primeiro trimestre foi muito difícil, né? Teve sangramentos, teve muito enjoo, perdi muito peso, questão mental também, não foi só por conta da gestação, mas você se sente muito sozinha. Eu acredito, a Mayara, ela tem, a maternidade, é diferente, mas se eu perguntar se em algum momento ela se sentiu só, ela vai me falar vários, ela vai me listar vários, né? Porque é a realidade dela. Independente da tua realidade, você vai se sentir sozinha em algum momento. E no meu caso, eu me sentia sozinha porque a questão do medo, eu nunca tinha sido mãe, né? A maioria das minhas amigas já são mães, mas eu não tinha passado por aquilo. Segundo, porque eu tinha acabado de passar por um abandono. Então, fica os questionamentos na tua cabeça, né? Eles vão e voltam, né? Isso. Por mais que você trate, Sim. de alguma forma eles vão voltar. Talvez eles voltem com menos dor, Intensidade. com menos intensidade, não te machucando tanto. E a chegar ao ponto de ele voltar e você nem sentir mais, né? Tenho esse respeito, esse olhar. A mulher grávida, gente, gravidez não é doença, mas a gravidez tem sim suas particularidades. A gravidez precisa sim ter um olhar de cuidado, de empatia. A gravidez é um momento delicadíssimo da mulher. A mulher, o corpo dela vive em função de nutrir e aquele bebê desenvolver. Um estudo mostrou que a gestação gasta, em média, umas 50 mil calorias a mais. E o mais curioso é que só 10% disso vai pro bebê. O restante é o custo do processo. Isso não é tratado com sensibilidade. Isso as pessoas ignoram. Eu queria dizer que é só a parte masculina, a visão masculina de não cuidar, ou então não ter sensibilidade porque é homem. Mas, infelizmente, as mulheres e até mães, elas são mais preconceituosas, elas julgam mais do que até os homens. É triste, gente. É triste não ter esse momento de sabe, um cuidar da outra. É, assim, muito difícil. Agora a gente vai falar também um pouquinho, que eu imagino que é um assunto, é um ponto que é real, necessário. E você já citou lá no começo falando da disparidade de salário. Infelizmente o professor não é valorizado, nem na rede pública, nem na rede particular, em rede nenhuma. O professor merecia ter o maior salário de todas as categorias, porque é o mestre. É ele que conduz as outras profissões. E essa jornada para você ter que lidar com essa parte financeira, acredito, eu não sei se há ainda um comum acordo com o diretor em relação se ele vai te dar, se ele está ajudando no momento, como que está sendo, ou então se depender dele ele não vai. Esse momento da dupla jornada financeira, você já está pensando lá na frente em relação a os custos, você está tentando fazer malabarismo, a palavra é essa, enxoval e tudo, porque você abraçou o seu filho e você sabe que independente dele entrar ou não com você, você vai nessa, é seu filho. Nós somos assim, nós mães, é meu filho. Em cima de tudo, de todos, passando por cima de qualquer situação, estarei lá pelo meu filho, né? Então, queria que você trouxesse um pouquinho o que você tem feito, qual tem sido o teu planejamento, como é que você tem lidado com esse assunto da questão financeira? Eu digo que não tem. Não tem como, porque você faz 1000 planos, e aí, no meu caso, só tenho essa renda e não tenho nenhuma ajuda financeira por parte dele. Simplesmente evaporou como fumaça, né? Então, a minha vida particular, individual, mais a vida do Bento, porque assim, gente, o bebê, mesmo você gestante, você já tem um gasto muito grande. Eu acho que principalmente os custos médicos e alimentares. Você se alimentar bem não é tão barato assim como as pessoas muitas vezes pregam. E principalmente na gestação, que você tem que comer coisas especiais e tudo mais, balancear também a alimentação. Quem faz seu pré-natal pelo SUS sabe que muitos exames, principalmente os exames de imagem,
não é dado, Ofertado não é pelo SUS, ofertado, você tem que pagar e eles são caros, né? Principalmente para uma pessoa nas condições que eu vivo hoje. Em questão de planejamento futuro, a gente planeja, mas a gente sabe que é um planejamento muito curto, né? A gente sabe que a gente pensa assim, no princípio eu pensei, não, a pessoa vai cair na real, vai entender que eu preciso de ajuda financeira, não só suporte emocional, mas isso não aconteceu, né? Hoje eu tô bem com os pés no chão, sabendo que essa questão financeira eu vou ter que lidar sozinha, né? Ah, Fabíola, mas tem que as questões, os seus direitos e tudo, ok, tem seus direitos. Mas a gente sabe que esses direitos, eles não são suficientes. Isso. Tendo em vista que hoje eu trabalho 2 expedientes, né? Hoje eu consigo me manter, mas assim, eu me mantenho com o necessário, sem luxo e tudo. Só que tá vindo uma outra vida. Então isso vai ser o quê? Dobrado, né? Vai ser multiplicado por 2. E só que a gente vai vivendo. Hoje o que acontece? Pelo bem da minha saúde mental, sim, eu me planejo, mas eu não fico todo o tempo batendo nessa tecla, porque não é saudável para mim. Sim. E se eu não estou bem, ele não está bem. E assim a gente vai tendo que rodar esses pratos aí de qualquer forma. E se agarrando muito nessa questão pedindo sabedoria para organizar tudo isso. E também a própria questão da fé. Você vai dar conta, você vai dar o seu jeito. E aí vem a questão do medo também, né? De que, poxa, vai faltar alguma coisa. E tem a questão da Fabíola individual. Há muito tempo que eu trabalho, né? Eu vivo em função também do meu trabalho, eu gosto de trabalhar. E eu sei que eu vou ter que dar uma pausa, né? Essa ficha ela tá começando a cair, que daqui a alguns meses eu vou ter que dar essa pausa no meu lado profissional para cuidar do meu filho. E esse cuidado ele é dobrado, né? Porque é um trabalho que vai ser só meu. E então assim, eu não sei como é que vai ficar essa questão ainda, é algo que eu ainda estou me preparando, vendo e tudo, fazendo as minhas anotações, tentando manter a minha sanidade mental, porque ela por muito tempo foi abalada. Agora que a gente está conseguindo realmente, eu digo que agora que eu estou conseguindo me manter mais de pé, mas não é fácil, não é fácil. E aí vem a questão também da importância da gente falar sobre isso, que algumas colegas elas conseguiram ou estão conseguindo, então eu vou conseguir também, sabe? A gente vai ter que dar um jeito, né? E a mãe sempre dá um jeito. Com certeza. Eu quis trazer esse assunto, até pode pensar assim, mas por que falar da questão financeira? Gente, nós vamos ignorar. A criança tem que se vestir, a mãe tem que comer. Isso é uma realidade. Às vezes a gente acha que parece que vive num mundo assim, de um mundo de Nárnia, uma utopia que, legal, né? Ver a maternidade solo, meu Deus. Gente, vamos ser realistas. Vamos abrir os olhos para isso. Então, assim, é uma forma também da gente enxergar e ter ideias, e a gente conseguir ter iniciativa, sabe? De apoiar mais essas mães, porque é uma jornada difícil, né? Abrir portas de emprego para essas mães, ter oportunidades para profissionalizar essas mães, né? Eu tenho fé que esse canal vai alcançar lugares muito grandes e que fica esse alerta, sabe? Que fica essa forma de conscientização, de você dar apoio, dar visibilidade, dar oportunidade para uma mãe solo. Porque essa mãe, ela vai ter que arcar com tudo de um filho, gente. E não é pouco. E não é pouco. E eu quis trazer também esse assunto porque eu sei que você é uma pessoa muito organizada. Você é alguém que planeja, né? E precisa disso na gestação. E como uma pessoa que está lidando com uma maternidade solo, ela precisa desse planejamento. Então, às vezes, você, dentro do seu universo ali, que já tem aqueles conflitos emocionais, você precisa também ter um pouco os 2 pés no chão, se você tomou a decisão de prosseguir, né?
não, eu vou continuar, eu vou seguir, eu abracei essa causa, eu quero continuar com meu filho, então a gente precisa racionalizar que precisa ter um planejamento. Precisa ter um planejamento financeiro, precisa ter um planejamento de tudo. E eu quero trazer um assunto, e eu achei lindo esse termo, tribo feminina. O que é isso? Hoje você tem a sua tribo feminina. Sou eu, a Eucélio, vou falar o nome dela porque ela é nossa querida, né? Você tem as pessoas, tem outras mulheres que eu não quero citá-las porque eu não as conheço, né? Dos seus outros ciclos. Então essa tribo feminina, ela tem que ser como uma aldeia, sabe? Para ajudar umas às outras. E eu quero deixar aqui registrado, né? Que eu faço parte da sua tribo feminina, faço parte da sua tribo de apoio, né? E que a gente consiga levantar no nosso meio, no nosso redor, tribos femininas, tribos de mulheres que ajudem de fato. Porque é muito hipócrita, gente, nós abrimos a boca para falar de Deus, para falar versículos, para postar coisas lindas e belas e maravilhosas que Deus faz, e a gente não faz nada. A gente não acolhe, a gente não coloca a mão na massa pelas pessoas. É abrir projeto social dentro de uma igreja para trabalhar de mulheres que foram abandonadas, mulheres às vezes violentadas, só que hoje a gente vai tratar somente esse assunto. Esses são, não vamos abranger tanto, né? Mas precisamos trabalhar com projeto social, precisamos trabalhar com arrecadações, precisamos trabalhar com incentivos, conscientização, tantas coisas. E só uma aldeia fortalecida, uma aldeia de mulheres que estejam preparadas e decididas. Porque para aparecer, para mostrar que está fazendo, todo mundo faz. Muita gente faz. Agora, para fazer no off, para fazer sem status, sem mostrar, é o que é difícil, gente. É o que é o difícil. E eu queria que a gente começasse a ter essa conscientização, sabe? Vai ficar na descrição do vídeo o nosso e-mail. E eu gostaria que você ficasse à vontade para mandar ideias, para mandar sugestões, para falar um pouco sobre esse nosso vídeo de hoje, que é um assunto tão difícil de falar, é um assunto tão difícil de tratar. Eu imagino para você que é um assunto tão difícil de abrir para as pessoas, porque nós sabemos que vai assistir esse vídeo conhecidos e não conhecidos, né? Então, expor a Fabíola nesse perfil, a Fabíola nua aqui nesse sentido, mostrando a maternidade solo, não é fácil. Eu sei que não é fácil. E parabéns pela sua coragem. Parabéns, eu estou com meu coração, eu já tinha admiração por você. Eu já tinha admiração pela sua coragem. Eu já tinha, assim, um amor muito grande por vocês. Mas agora eu tenho muito mais. Porque você trouxe aqui um assunto necessário para toda a população. Eu gostaria que a gente encerrasse esse vídeo. Eu quero dar fala para você. Eu quero que você encerre como se você estivesse conversando com uma outra mãe solo. Tá bom? Bom, quando a Mayara me fez esse convite, ela ficou muito preocupada, né? Com a questão do meu emocional e tudo. Eu disse, não, Mayara, vamos. Eu aprendi que quando a gente fala, a gente se liberta e a gente se cura. E quando a gente fala direcionado para pessoas, a gente se cura 2 vezes. E a intenção da minha vida hoje não é levar as minhas batalhas, os meus desertos, o meu histórico somente para dizer, ela é coitadinha. Não, gente, mãe solo não é coitadinha. E antes de falar sobre esse assunto, eu acho muito importante falar que eu venho falando muito isso e eu vou falar enquanto eu tiver voz, que ninguém vem com manual de instruções. Então, não é aquela questão, você não soube escolher o pai do seu filho, você não soube escolher com quem você vai se relacionar. Não é isso. No meu caso, a pessoa era a pessoa mais maravilhosa do mundo, né? E hoje a gente se encontra nessa situação. Então, eu quero dizer para você, mãe que se encontra na mesma situação, que está iniciando esse processo, que você não tem culpa, certo? Você está dando o seu melhor. Fabíola, mas eu não estou fazendo isso. Não importa. Cada dia é um recomeço, né? Eu digo que hoje eu estou aqui, primeiramente, por um Deus que eu amo, segundamente, pelo bem. E terceiro, pela Fabíola, né? A gente vai se ressignificando a cada dia
eu vou dando uma nova história, um novo rótulo, né? Que eu não gosto de rotular nada. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu não vou dizer que eu consegui, eu estou em processo, né? Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tenho certeza que... Você já está conseguindo. A maternidade, ela veio na minha vida, primeiramente para me salvar. Segundamente, para eu viver uma história, que há muitos anos eu pedia para viver essa história. E eu não ligo a forma que ela veio. A importância é que o Bento venha o mais saudável possível. Que ele é o amor da minha vida. E independente de qualquer forma de ele não receber esse amor, ele é muito amado demais. Muito, muito. Tem pessoas assim. A minha tribo ama demais o Bento. E são as melhores pessoas que eu conheço. Eu digo que são as melhores pessoas do mundo. A Mayara é uma delas, né? Tá lá no topo, no top 1. E eu quero te falar que você vai conseguir. Pode ser a história mais difícil. Pode ser o momento, a realidade mais difícil. Você vai conseguir. E aproveitando um pouco desse momento, eu acho que em todo momento a gente precisa falar do nosso Criador, né? Quando aconteceu tudo, eu digo que eu fui muito agraciada, porque eu me envolvi, eu me abracei com Deus de uma forma que a cada dia que eu levanto e a cada dia que eu me deito, é graças a Ele. Então, assim, se você, Fabiola, como é que eu inicio essa jornada? Eu te aconselharia a se agarrar com Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. E Ele escreve novas histórias todos os dias, né? E eu tenho certeza que esse capítulo da minha vida vai ser o capítulo mais lindo. Eu já estou vivendo isso. A cada vez que o Bento mexe, eu percebo que eu não estou só. É a prova do amor de Deus, né? Exatamente. E assim, ele me fala, através dos movimentos dele, que ele está bem. Que ele não sente o que as pessoas me fizeram, né? Que ele sente o meu amor, né? E ele sente o amor daqueles também que amam ele sem nem conhecer, sem senti-lo. E sem sentir. E não existe esse negócio de que maternidade, paternidade só começa depois do nascimento, não. É uma construção de amor. Então, você, mãe, né? Receba todo o meu amor, receba toda a minha força. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, principalmente as coisas, entre aspas, ruins, elas são para o nosso crescimento, o nosso fortalecimento, mas principalmente para a gente fortalecer o outro. E eu acredito que através da minha vida, através da vida do meu filho, muitas mulheres vão ser fortalecidas. Eu creio. Através do que a Mayara hoje faz, né, junto com o Thiago, vão fortalecer muitas mulheres. Então eu não podia não ficar fora disso. Exatamente. Com certeza. Eu quero assim que o amor pelo Bento seja tão grande que ele seja blindado de tudo que seja externo negativo. Sabe, ele seja tão amado, o amor transborde tanto na vida dele, o amor da mãe e principalmente porque o amor paterno dele é o amor de um Deus tão grande, um pai maravilhoso. Esse é o melhor pai. Ele tem pai, todos nós temos um grande pai. E eu vou deixar o arroba da Fabiola no nosso Instagram. Se você é mãe e tá vendo esse vídeo, você se sensibilizou, você tá perdido, não sabe o que fazer, você pode ficar à vontade se quiser trocar uma figurinha com ela, quiser conversar sobre isso. E também vai ter o nosso e-mail aqui na descrição do vídeo para você quiser contar a sua história, né, pra gente conversar e tudo. E a gente vai encerrando esse vídeo, amigo, foi muito bom. Bem, amigos, terminou. Foi caótico e bom. Como toda maternidade. Ela viu aqui pra esses vídeos acontecerem, menino chorando, não sei o quê. Mas é bom demais. Porque eu quero trazer isso, sabe? Esse projeto, o Além de Mãe, ele faz parte da minha família. Ele tá inserido na minha casa. E eu quero que você se sinta assim, acolhida cada vez mais. Eu quero que esse amor do Além de Mãe invada seu coração. Parabéns pela sua força, obrigada. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.
Menino, quem é? Olá? Pra mim? O que é, né? Uma carta. Acho que eu não vejo que é uma carta. Bora ver o que é. Mamãe, eu ainda nem cheguei ao mundo, mas eu já te sinto. Eu escuto seu coração bater forte. Rápido quando você tem medo, mais lento quando você respira fundo e tenta ser forte. E mesmo aqui, tão pequeno, tão indefeso, eu sei que você está lutando por mim. Eu sinto quando você chora baixinho, quando deita a mão na barriga e diz que tudo vai ficar bem, mesmo sem ter certeza. Eu sinto quando você me pede perdão por achar que não é suficiente. Mas mamãe, você já é tudo para mim, antes mesmo de eu nascer. Eu escuto seus passos cansados, sinto seu corpo exausto, mas também percebo cada explosão de amor quando você me chama de meu pequeno. Quando você promete, em silêncio, que nunca vai me deixar. E eu acredito, mamãe, porque eu sei da sua história. Eu sei que você foi abandonada, que teve que se levantar sozinha tantas vezes. Mas também sei que comigo você está fazendo diferente. Comigo, você está quebrando tudo o que te machucou. Comigo, você está reconstruindo o que tiraram de você. Você não imagina, mamãe, o quanto eu já sou grato, o quanto eu te admiro, mesmo antes de abrir os olhos. Quando eu nascer, quero te devolver tudo isso. Quero encostar minha mãozinha no seu rosto para enxugar as lágrimas que você derramou sozinha. Quero sorrir para te lembrar que você venceu, que você não repetiu a dor que recebeu, que você transformou abandono em amor. E no futuro, quando eu estiver grande demais para caber nos seus braços, eu quero que você olhe para mim e pense: valeu a pena. Eu consegui. Mamãe, o nosso futuro é lindo. Eu prometo. E mesmo antes de nascer, eu já te amo. Para sempre. Que lindo. Essa carta eu dedico às 17 milhões que nós vimos os dados de mães solo, de mães que decidiram continuar sua família, mesmo sozinhas. Essa carta é uma declaração de amor do filho que não nasceu, do filho que já nasceu, do filho no colo, do filho no ventre, para dizer: mamãe, não desiste. Essa carta eu destino a todas essas mulheres fortes, essas mulheres que decidiram continuar. Eu deixo meu amor, meu carinho, meu abraço. Parabéns a todas as mulheres, as mães solos, as mães fortes.